Presidenta, eu quero fazer um comentário, então, sobre a grave crise que nós estamos vivendo no Brasil no atual momento, no qual, de um lado, os chefes militares são demitidos, de outro lado, há informações de que podem, inclusive, ter pedido afastamento, e colocam o que tudo venha se colocar é no sentido de que eles se colocaram por forças armadas profissionais e constitucionais contra aventuras. Abaixo a censura, abaixo a ditadura, abaixo aqueles e aquelas que tentam criar ambientes de ditadura, de quebra institucional. E por isso, inclusive, presidenta Bia Kicis, ontem e hoje, nós dizemos que o seu ato foi de desrespeito às instituições ao incitar a PM da Bahia e as PMs do Brasil contra os governadores. Os governadores são líderes que também merecem o respeito e talvez eles estejam sendo atacados pela presidência da República e por seus asseclas justamente porque são os líderes que têm voto e têm poder armado, como fez Brizola em 61, para se contrapor a qualquer aventura golpista. Muito obrigado, presidente. Queria iniciar cumprimentando Vossa Excelência pela sua postura aqui na condução dos trabalhos, reforçar a nossa confiança, né, de todo o PSL, tenho certeza de toda a base do nosso governo Bolsonaro, na sua capacidade de conciliação, na sua capacidade de coordenação de uma pauta tão importante nesta comissão, que também é a comissão mais relevante da Câmara dos Deputados. Então, o fato de o PSL, o partido mais alinhado com o governo Bolsonaro, conquistar na sua pessoa, né, na primeira mulher a comandar a CCJ esse ano, a primeira mulher da história a comandar a CCJ, e isso ocorre justamente esse ano, em meio a uma pandemia, pode ter certeza que reforça o nosso orgulho e o nosso sentimento de que o Brasil vai efetivamente avançar. Eu queria também, presidente, aproveitar esse tempo de liderança para esclarecer em relação a algumas dúvidas que surgiram sobre as mudanças ministeriais que o nosso presidente fez. Ao mesmo tempo em que eu parabenizo e cumprimento os novos ministros e também aqueles ministros que foram remanejados para novas funções, eu queria dizer que muitos governos fizeram mudanças logo após os 2 anos. É normal que isso aconteça. E é natural que isso aconteça, tanto mais num tempo de pandemia, em que o nosso governo já tem feito isso, já tem entregue uma série de medidas e de ações oportunas, rápidas e eficazes, mas é claro que é preciso sempre avançar e sempre nós podemos fazer melhor. Nesse sentido, eu quero parabenizar, então, aí o Anderson, o França e a Flávia, a nossa colega Flávia, por estarem assumindo, respectivamente, a Justiça, as Relações Exteriores e a Secretaria de Governo, e também parabenizar o Ramos, Braga Neto e o André por estarem sendo remanejados para a Casa Civil, para a Defesa e para a AGU, respectivamente. Tenho certeza absoluta também que os ministros que saem fizeram um grande trabalho, né, o Levi, o Ernesto, estiveram à frente de desafios muito grandes, e também o general Fernando, estiveram à frente de grandes desafios, enfrentando o início da pandemia e também um primeiro ano de governo, que é sempre um momento de ajuste, e agora vão seguir para outros desafios, para novos desafios. Quero também, presidente, dizer que não há, da nossa perspectiva, qualquer avaliação de perturbação institucional ou de ruptura institucional. Pelo contrário, nós estamos em um momento de fortalecimento das ações do nosso governo, das ações do Estado, trocas também nos comandos das Forças Armadas. Eu que fiquei 21 anos no Exército Brasileiro, sou filho de oficial de Marinha, sou genro de oficial da Força Aérea, né? Meu irmão é oficial também do Exército Brasileiro. Eu sei que essas trocas, deputado Darcy de Matos, são trocas também administrativas, ocorrem a todo tempo. Comandantes chegam, exercem o seu papel e, no momento julgado adequado, até porque o presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas,
é o chefe da administração pública federal, tem todo o direito e a prerrogativa de realizar trocas, inclusive nos comandos militares, de maneira que a gente vê com muita naturalidade essas trocas, esperando e torcendo que os novos comandantes também sigam à frente das suas tropas, da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira, como instituições de Estado que são, fazendo um grande trabalho para o nosso país. Eu recebi informações, presidente, de que a oposição ou alguns partidos de oposição vão apresentar, vão fazer alguma manifestação em relação a mais um pedido de impeachment do presidente. É importante que a oposição desça do palanque, nós estamos ainda distantes de 2022, mas o tempo inteiro a oposição quer se colocar, quer antecipar uma disputa, dissipando forças que nós deveríamos estar aqui utilizando para salvar vidas. Esse é o maior objetivo do governo brasileiro, é o maior objetivo do nosso partido, o PSL, e deveria ser também o maior objetivo da oposição. Mas o que nós sentimos aqui o tempo inteiro é aquela obstrução na Câmara dos Deputados, não só aqui na CCJ, mas aquela obstrução sem qualquer sentido, aquela obstrução que impede que discussões mais aprofundadas sobre os temas aconteçam, e é realmente muito triste ver que forças vão se dispersar, forças políticas vão perder impulso nesses combates que nós temos que travar para salvar vidas e para preservar os empregos dos brasileiros, em prol de uma discussão em torno de um impeachment que a gente sabe que não acontecerá e que não há clima no Brasil para isso. O presidente Bolsonaro tem um maciço apoio popular. A nossa economia ela já esboça aí grandes áreas de retorno, de retomada. Se nós não estivéssemos vivendo a pandemia, fruto de tudo aquilo que nós aprovamos, inclusive aqui, nesta casa e no Senado Federal, por iniciativa e articulação do governo federal, como a reforma da Previdência, como aquela medida provisória de 2019 que diminuiu, reforçou a capacidade do Estado de se contrapor às fraudes no INSS, e a liberdade econômica, o Acordo de Alcântara, depois todos os projetos e propostas de emenda à Constituição que aprovamos aqui para que nós pudéssemos fazer o combate à Covid-19 com a PEC do orçamento de guerra, com auxílio financeiro a estados e municípios, com a decretação da calamidade pública e tantas outras medidas, os programas também que o governo federal criou e enviou para cá em forma de projetos de lei ou de medidas provisórias, salvaguardando empregos brasileiros, salvaguardando as empresas, os pequenos empresários, as micro e pequenas empresas. Então, tudo isso foi feito pelo governo, numa ação coordenada pelo nosso presidente Bolsonaro, e a gente vê, de outro lado, a oposição sempre naquele discurso político já completamente, até em grande medida, a população rechaça esse discurso, que é muito egoísta e muito político eleitoreiro. E, por fim, presidente, eu quero reforçar mais uma vez a explicação que fiz ontem aqui a respeito do projeto de lei 1074 de 2021. É um projeto de lei que eu concito as pessoas para lerem. A Constituição Federal, nos artigos 22, no inciso 28, e no artigo 84, inciso 19, aborda a mobilização nacional e, em momento algum, restringe que a mobilização nacional se volte somente para a guerra. Então, eu fui militar do Exército, como eu falei, por 21 anos, passei pelas 3 escolas que um oficial de carreira tem que passar para ascender aos postos mais elevados, a AMAN, ESAO e ESEMI, e sou advogado também, formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e fiz grandes estudos, até para o concurso que eu fiz aqui para a Câmara dos Deputados, para a área de Defesa Nacional e Segurança Pública, e já vinha discutindo e já vinha conversando sobre esse projeto, sobre essa possibilidade de reforçar a nossa estrutura de logística no país. E é para isso que a lei que hoje já existe, que é a Lei 11.631 de 2007, uma lei cujo projeto de lei de origem veio do próprio Executivo. À época era o ex-presidente Lula que estava à frente do Executivo Federal, e essa lei, então, foi aprovada durante o governo petista, com essas previsões voltadas aí para o reforço da logística nacional. A única coisa que o projeto de lei faz
é permitir que essas ferramentas também possam ser utilizadas em tempos de pandemia. E já hoje, jornais brasileiros reportam, por exemplo, que vários estados brasileiros já começam a ter um nível crítico, por exemplo, dos kits de intubação. A gente pode inferir que esse item também seja algo difícil de se encontrar no mundo, diante do fato de que todos os países estão enfrentando a pandemia também, e o nosso projeto poderia ajudar nesse sentido, especificamente nesse sentido, com a autorização do Congresso Nacional. Nada seria feito sem o controle do Congresso. Então, se alguma medida fosse julgada excessiva no pedido do presidente da República, o próprio Congresso poderia fazer a modulação, mas, no caso específico, por exemplo, dos kits de intubação, haveria a possibilidade de reorientação dos meios de produção para que o Brasil pudesse produzir um item tão importante para salvar vidas. Então, esse era o nosso interesse, o nosso objetivo com o projeto, que foi muito mal interpretado ou por pessoas que não leram ou tiveram má fé efetivamente, muitos que fazem oposição ao governo Bolsonaro. Essa oposição a que eu me referi, uma oposição que não contribui em nada para o debate e nem para o amadurecimento do nosso país. Então, eu agradeço, presidente, parabenizo mais uma vez e muito obrigado.